Olá, pessoal! Hoje mergulharemos juntos em uma incrível história que atravessa os tempos. Uma narrativa repleta de lições e simbolismo. Prepare-se para embarcar na emocionante jornada de Jonas e a baleia. Uma história antiga que transcende culturas e nos presenteia com ensinamentos valiosos. Vamos lá! Nada pode, na verdade, preparar você para um evento em que você acaba dentro de uma baleia. É puro instinto. Essa é a história de Rainer, que estava filmando golfinhos, tubarões, pinguins e aves que se alimentavam de sardinhas a 25 milhas náuticas de Porto, na costa sul africana. Era um lindo dia ensolarado e o mar estava calmo. Eu estava fotografando um tubarão que se preparava para atravessar o cardume. No momento seguinte, ficou tudo escuro e eu senti uma pressão ao redor da minha cintura. E no momento que eu senti essa pressão, eu logo soube que uma baleia me abocanhou. Rainer disse que o seu instinto imediato foi prender a respiração, pois ele sabia que poderia ser levado para águas profundas. Baleias Brady podem chegar facilmente 20 toneladas e mergulham rápido. Com toda essa massa, facilmente sua boca poderia esmagar as costelas de Rainer, ou poderiam levá-lo a uma profundidade em que ele certamente morreria. Mas as baleias, mesmo sendo gigantes da natureza, são conhecidas por serem animais muito dóceis. Poucos segundos depois, cerca de 15 metros adiante, a pressão foi aliviada e Rainer foi expelido da boca daquele incrível animal. Histórias assim são extremamente raras e Rainer teve muita sorte. É claro que a história dele lembra a de alguém que não só ficou preso na boca de um peixe, mas foi engolido e ficou lá por muito mais tempo. A história de Jonas é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Como alguém pode sobreviver por 3 dias dentro do estômago de um peixe? Mas esse é apenas um detalhe de uma história envolvente que apresenta um Deus sempre interessado em salvar. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas se Deus chamou a Jonas para clamar contra ela, isso significa que Nínive ainda não estava totalmente perdida. Deus não tinha interesse na destruição de uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Ele exerceu a sua graça sobre Sodoma e Gomorra, tentando salvar o seu povo por mais de 400 anos antes de destruí-lo. Mas aquele povo decidiu obstinadamente por rejeitar a Deus. E Nínive estava seguindo rápido pelo mesmo caminho e precisava ser avisada antes que passasse do limite da graça. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
O livro segue o relato dizendo que, em alto mar, o navio foi atingido por uma violenta tempestade. Os marinheiros tentaram de tudo para manter o navio à tona. Jogaram a carga e clamaram aos seus deuses por livramento. Enquanto isso, Jonas, para esquecer a angústia em que estava mergulhado, dormia profundamente no porão. Os marinheiros sentiram que essa tempestade era muito estranha e recorreram às suas superstições para descobrir quem teria causado essa tempestade. O Senhor se valeu do método para determinar o culpado, de modo que a sorte caiu sobre Jonas. O profeta admitiu sua culpa perante os marinheiros e pediu que fosse lançado ao mar. Só então a tempestade se acalmaria. Quando Jonas foi lançado ao mar, a fúria da tempestade se acalmou e Deus se fez conhecer àqueles marinheiros. Foi então que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Estudos dizem que até a baleia azul, o maior mamífero dos mares, não poderia engolir um homem. As baleias possuem um dispositivo chamado barba de baleia para filtrar o alimento que se constitui de pequenos peixes, lulas e krill. Um crustáceo minúsculo. Mesmo que uma baleia possa engolir um homem acidentalmente, ele seria esmagado assim que ele fechasse sua boca. E se a vítima fosse sortuda, provavelmente morreria entalada na garganta do animal, porque o esôfago não é largo o suficiente para passar um humano. Então, que animal foi esse? O livro não indica se o peixe foi criado por Deus para a ocasião, ou se o Senhor usou algum já existente capaz de engolir um homem. O hebraico usa uma palavra genérica para peixe, mas quando Jesus falou sobre esse relato, Mateus usou a palavra grega, ketos, que significa monstro do mar. Uns pensam que era o Leviatã, de Jó, ou alguma espécie extinta de cachalote, mas especular sobre isso é irrelevante para a história. O que é importante saber é que Jonas não foi apenas engolido, como permaneceu vivo por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Embora seja totalmente incrível, esse fato foi real, a ponto de ser citado pelo próprio Jesus. Jonas pensava que ia morrer sepultado no ventre daquele peixe. Por isso orou a Deus, citando Salmos. A oração de Jonas foi um sincero pedido de perdão, firmado na fé absoluta de libertação, que só o Senhor pode prover. Jonas reconheceu que se ele descesse ao mais profundo abismo ou se detivesse nos extremos do mar, a mão poderosa de Deus o guiaria e sua destra o sustentaria. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Porque Deus praticamente obrigou Jonas a pregar em Nínive. Não poderia Deus ter escolhido outro que estivesse com seu coração mais aberto a essa missão? Aqui há uma lição muito importante. A graça de Deus é a razão por que não somos destruídos. É a graça de Deus que nos liberta do pecado e nos salva da morte. É o dom gratuito de Deus que nos dá vida eterna e nos renova para as boas obras que Ele mesmo preparou para nós. Por 3 dias, Jonas pregou a condenação de Nínive, e pelos 37 dias seguidos,
Jonas viu uma reforma acontecer na cidade, do mais pobre até o rei. Todo o povo se arrependeu da sua crueldade, idolatria e imoralidade, e jejuou nas cinzas, vestindo-se de pano de saco e pensando: quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Jonas espera ansioso a destruição dos seus inimigos, mas nada acontece. Com isso, desgostou Jonas extremamente e ficou irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é me morrer do que viver. A ira de Jonas era totalmente ilógica, por meio de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Deus procurou fazer Jonas entender que era preciso ter misericórdia por pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Em Nínive, aquela geração creu na misericórdia de Deus. Jonas creu na misericórdia de Deus, por isso a cidade e o profeta foram perdoados e salvos. Haverá momento em que nós sentiremos sepultados no estômago de um peixe ou ameaçados de destruição pelas dificuldades da vida, mas a graça de Cristo estará sempre ao nosso lado, renovando-se a cada manhã. Esta é a história de Jonas e a baleia, uma narrativa que transcende os séculos, repleta de sabedoria e ensinamentos. Espero que tenham gostado dessa viagem e que encontrem reflexões valiosas para aplicar em suas próprias vidas. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais histórias fascinantes. Até a próxima aventura!